Olá, alunos. Muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Infraestrutura de Redes, do curso de Informática. Essa aula será dividida em duas partes. Nessa primeira parte, vamos falar sobre cabeamento estruturado. Como objetivos para essa aula, nós esperamos que você seja capaz de compreender a importância das padronizações de cabeamento. Na sequência, conhecer os principais ou 6 subsistemas de cabeamento estruturado. E vamos começar então falando um pouquinho sobre essa ideia de cabeamento estruturado que irá nortear todo o nosso trabalho ou toda a nossa sequência de trabalho dessa disciplina. Bom, para ter ideia do que é um cabeamento estruturado, vamos ver então como é que era uma rede antes de passar por esse tipo de padronização. Uma rede nesse estilo. Observem na figura qual que deve ser o desespero aí de um profissional trabalhando num lugar deste, onde não há identificação nenhuma, onde os fios são todos soltos, as emendas foram acontecendo à medida da necessidade do projeto. Então, sem fazer levantamentos, sem ter o menor cuidado com a rede, aí está mostrado um estilo de rede que não era estruturada ou que não é padronizada. Observe agora, com a padronização, nós vamos poder ter uma rede com capacidade de expansão, uma rede que eu possa prever qual que é a sua capacidade de expansão, organizar essa rede de forma a identificar os cabos, cada cabo deve ser nomeado, identificado. Se eu precisar fazer uma manutenção, não vai acontecer como na figura anterior. Por uma nova manutenção eu posso recorrer aos documentos e imediatamente localizar o cabo que precisa sofrer essa manutenção. Funcionalidade, eu garanto 100% de funcionamento da rede, eu garanto que ela vai estar funcionando e fica fácil de identificar quando há algum problema. Suporte aos avanços tecnológicos, uma vez que o cabeamento da rede ele tem durabilidade muito longa, então ele pode estar suportando aí qualquer avanço tecnológico, nos materiais nos quais eles vão estar conectando, os tipos de computadores, sistemas operacionais diferentes, enfim, qualquer tipo de aplicação esses cabos vão estar suportando. Suporte às novas aplicações da rede. E vamos ver então o que seria um ponto estruturado. Então, na ideia de cabeamento estruturado, eu tenho todo um sistema projetado, todo um sistema planejado. E agora nós vamos entender o que seria um ponto estruturado. É considerado estruturado uma rede quando a gente tem uma tomada, como essa mostrada aí na figura, e essa tomada ela pode dar suporte a voz, para dados e atualmente também para imagem. A partir de agora vai ser colocado também como estruturado se o cabo tem capacidade ou se o ponto tem capacidade de fornecer também condições para aplicações de imagem, por exemplo, vídeo, uma transmissão de videoconferência, enfim. Então, uma tomada que tem essa capacidade, ela é chamada de ponto estruturado. Observe que essa tomada, cujo nome comum aí para a rede é chamada de outlet, essa tomada com os conectores, eu considero a tomada essa caixinha inteira. Aí em cima a capacidade de voz e a de baixo a capacidade de transmissão de dados. Se eu tivesse mais uma aí, com a capacidade de imagem, seria a mais nova versão aí do cabeamento estruturado. É chamado de triple play, quando você usa os 3 elementos. Mas vamos concentrar nesses dois que está padronizado há mais tempo, voz e dados. Muito bem. Olha só. Da mesma forma que eu posso ter dois pontinhos aqui, um para voz e outro para dados, também é considerado cabeamento estruturado quando eu tenho um único ponto e esse ponto ele é capaz de suportar tanto voz quanto dados. Então eu tenho aqui a figura de um PABX e tenho aqui a figura do switch, que vai permitir eu fazer essa interligação com os computadores da rede. Então tanto faz eu ter 2 pontos, um para voz e para dados separados, ou eu ter tudo numa tomada só, as voz e os dados. O que importa é a capacidade que aquela tomada tem, que aquele outlet tem de suportar esses tipos de sinal. Observe que nessa primeira figura esse suporte é simultâneo. Ao mesmo tempo, nessa tomadinha aqui de cima, eu posso ter voz e na de baixo dados. Agora nessa segunda figura é ora voz,
ora dados. Quando eu estiver trabalhando com o switch, terei dados. Quando eu estiver trabalhando com o PBX, eu terei um sinal de voz. Subsistema de cabeamento estruturado. Vamos ver os principais subsistemas de cabeamento estruturado. O primeiro deles é chamado de instalações de entrada, do inglês Entrance Facilities. As instalações de entrada são aquela preparação para receber os cabos da rede. Isso, para ficar visível para vocês entenderem, imagine na casa de vocês, né, na residência de vocês, vocês têm essa instalação de entrada para telefonia. A companhia de telefone ela oferece um cabo que vem pela rua, né, pelo poste, e chega até a casa de vocês e deve ter lá uma caixinha, seja ela uma caixinha pequena de 20 centímetros, 20 por 20, geralmente essas são essas caixas, nada mais é do que uma caixa que vai suportar a entrada dos cabos da rede. É um dos elementos imprescindíveis. Eu não posso vir com esse fio direto do poste até a entrada da minha casa. Até o telefone da minha casa, desculpe. Tem que passar por uma entrada, por uma preparação. Aqui que ocorre a emenda e entra para o circuito interno da minha casa. Um outro subsistema muito importante é o chamado de sala de equipamentos. Então, se vocês forem numa empresa aí que tem rede, né, pelo menos uma grande rede, vocês vão ver que tem uma sala, né, antigamente era chamada de CPD, é onde vão concentrar todos os elementos de conexão para aquela rede. Fica numa sala fechada, climatizada, tem normas de segurança de entrada, enfim. São várias normas que serão apresentadas para vocês aí na sequência. Dentro da sala de equipamentos, os principais equipamentos. O PBX aqui para comunicação com voz e os racks aqui para conexão dos meus switches, dos meus roteadores, dos equipamentos que vão fazer a interconexão da rede. Esse armário de telecom, esse rack, esse gabinete que vai abrigar o meu switch, o meu roteador, enfim, ele também faz parte do subsistema de cabeamento estruturado, é chamado de armário de telecom ou de rack. Quando eu tenho uma rede um pouquinho maior, eu vou interligar dois racks. Imagine que eu tenho aqui a sala de equipamentos e tem um laboratório que está localizado aí a uns 30 metros aí de distância da sala de equipamentos, com mais 40, 50 computadores. É comum a gente ter esse rack aqui dentro da sala de equipamentos e um outro dispositivo, né, um outro rack, para ligar somente aquele laboratório. Para cada laboratório, então, eu teria um outro equipamento desse, um outro armário de telecom. A ligação entre dois armários de telecom é chamada de cabeamento vertical ou cabeamento primário, também é um nome muito comum. E aqui então mostrando o laboratório, mostrando a área onde vai ser conectado os computadores. Eu posso ter diversas áreas dessa, todas elas vão ser interligadas através de um armário de telecomunicações e essa interligação das salas vai ser feita aqui pela sala principal, que é a sala de equipamentos. Essa área onde ficam os pontos de rede é chamada de área de trabalho, também faz parte do subsistema de cabeamento estruturado, onde tem os pontos de rede. E a conexão, a porção de conexão que vai desde o rack, do último rack, até a tomada, é chamado de cabeamento secundário ou cabeamento horizontal. Uma coisa curiosa que a gente observa é que às vezes, quando a rede é muito pequena, ela só tem secundário e não tem primário. É estranho dizer isso, mas é o que acontece. Então tem redes que, imagine que você vai fazer uma rede somente numa sala. Então eu não preciso de uma sala de equipamentos que antecede toda essa preparação para fazer essa ligação. Eu tenho simplesmente a mesma sala, um rack e a ligação dos pontos naquela própria sala. Né? E o equipamento fica pendurado na parede da própria sala. Então essa ligação é feita somente com o secundário ou cabeamento horizontal. Bom, vamos lá. Esse tipo de material nós vamos ver na sequência, na parte 2 da aula, onde trata das normas. Lá nas normas eu vou falar um pouquinho mais sobre cabeamento estruturado, na NBR 14656. Tá? Aguardem aí e vamos assistir a próxima, a segunda parte da aula.